Also was on the score sheet in the first half. England will be questions of potential title winners. Oh! For little here, spotted the runner Vivian Miedemar. Clinical. Lenny Goulson now, quick feed, scores for United. Weir. Oh, help! Olá, aqui quem fala é a Camila e hoje é o episódio número 31 do seu podcast de futebol feminino inglês, o Conexão FA/WSL. Lembrando que você ouve o podcast nos agregadores, todos os agregadores, no Spotify, no Anchor, até no YouTube você ouve. E estamos também nas redes sociais, Facebook, Planeta Futebol Feminino, Facebook, FF de Primeira, Twitter, Instagram, a gente está em todas as redes aí, sempre gerando conteúdo, sempre produzindo coisas legais para vocês. E, falando em coisas legais, a WSL está pegando fogo. Para quem não gosta dessa liga, eu sinto muito, mas se você está ouvindo o programa, né, se você já ouviu vários episódios, ou se você está chegando agora ou pela primeira vez, se você está ouvindo, quer dizer então que você gosta. E hoje, para falar dessa reviravolta, eu estou com Amanda Viana, que todo mundo sabe quem é, né, dispensa apresentações. E a gente vai repassar primeiramente, né, porque o que aconteceu, né? Nesse fim de semana tivemos a rodada. Porém, na última quarta-feira, dia 16, tivemos 3 jogos atrasados. Então, para a gente começar recapitulando, vamos lembrar os jogos do final de semana, os placares. Bom, no sábado, dia 12, tivemos o Red perdendo em casa lá no Madejski Stadium, lá no estádio principal do Red, perdendo de 3-1 para o Manchester United, inclusive com polêmica, para mostrar que, mais uma vez, a arbitragem da WSL, aliás, não só da WSL, né, do futebol feminino inglês, é fraca, está muito aquém da profissionalização que se propõe a liga, que se propõe as jogadoras e etc. Aliás, tivemos 2 jogos no sábado, não foi um só, tivemos 2. Como eu já falei, o Red Manchester United de 3-1. O Everton, que a gente não sabe explicar o que aconteceu com a temporada do Everton, ganhou de 3-2 do Leicester. O Everton que fez boas contratações, tinha no Willie Kirk um ótimo treinador, mas desandou tudo. Só não vai cair mesmo porque o coitado do Birmingham dessa vez não tem escapatória. Já no domingo, o Tottenham perdeu de 1-0 para o City, né? Não fez mais obrigação, seu City, mas já falamos disso. O Chelsea ganhou em casa do Aston Villa pelo placar mínimo. Também pelo placar mínimo, o West Ham e Birmingham, né? O West Ham ganhou de 1-0. E para fechar a rodada, né? Foi o jogo da TV lá na Inglaterra. O Arsenal ganhou de 3-0 do Brighton, lá em Brighton. E na quarta-feira, como eu falei, tivemos 3 jogos atrasados, referentes às rodadas 10, 11 e 12. Referente à rodada número 10, o City ganhou de 2-0 do Reading, em Manchester. O West Ham e Manchester United terminaram empatados em 1-1. E o Everton perdeu de 3-0 para o Chelsea. Para vocês verem, como eu falei, a situação do Everton totalmente inexplicável. Enquanto o Chelsea deixaram chegar. E falando em deixaram chegar, já vou chamar aqui o áudio do Eduardo Costa, que, assim, aqui no grupo de conexão todo mundo estuda. E o Eduardo é um desses que estuda, está fazendo mestrado e, como pôde aqui participar conosco, ele deixou um áudio sobre a situação da liga, né? Ele deu a opinião dele, né? A visão dele nesses jogos, nessas semanas que antecederam a nossa gravação aqui. Então diz aí, Eduardo, o que você achou, qual que é a sua visão sobre os últimos acontecimentos da Liga? Oi pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam aí curtindo o episódio do Conexão FA/WSL. Eduardo Costa por aqui, não pude estar presente na gravação deste novo episódio, mas estou deixando aqui minha contribuição a respeito do debate aí que a Amanda e a Camila estão trazendo sobre os últimos jogos, sobre as últimas rodadas aí da Liga. Vou falar um pouquinho sobre essa briga pela Champions League, que está bem interessante e a gente ganhou nessa briga com os últimos resultados, né? Alguém que parecia que estava fora, que tinha feito um começo de campeonato tão ruim e que imaginava-se que não teria chance depois de tantos percalços, mas que conseguiu dar a volta por cima aí aos trancos e barrancos e se coloca de vez na briga, que é o Manchester City, né? A Camila certamente vai destrinchar taticamente, tecnicamente os últimos jogos, né? A vitória contra o Reading, tivemos também recentemente a vitória contra
o Tottenham fora de casa, e com esses jogos, né, o City conseguiu colar, ainda mais porque o Manchester United, que é o terceiro colocado, que é quem está ali na briga, empatou com o West Ham, né? Então conseguiu colocar a diferença ali na casa dos 3 pontos, ou seja, existe apenas um jogo de diferença entre Manchester United e Manchester City, 32 pontos para o United e 29 para o City. Detalhe, o City tem um jogo a menos. O City fez apenas 16 partidas contra 17 do United. E o Tottenham vem logo atrás com 28, um ponto atrás aí do Manchester City. Só que o Tottenham também tem um jogo a menos, né? Também tem 16 jogos, então é algo para a gente ficar de olho, né? O Tottenham, como a Kátia já citou, né, vai enfrentar logo em sequência grandes rivais aí, os grandes rivais de Londres, né? O Chelsea e depois o Arsenal fora de casa, então pode ser um determinante aí na briga pelo título. Depois pega o Aston Villa, depois pega novamente o Chelsea, uma vez que esse primeiro jogo que eu citei contra o Chelsea fora de casa é um jogo adiado da 11ª rodada, né? Ainda do primeiro turno, então enfrenta de novo o Chelsea dessa vez em casa pelo segundo turno. Depois encerra contra Everton e Leicester, dois times que estão ali lá embaixo na tabela. Em se tratando de Manchester United e Manchester City, os dois têm tabelas relativamente semelhantes, só que tem uma diferença que pode fazer um peso positivo para o City. Por quê? Se a gente imaginar a tabela das duas equipes a partir de agora, né? O City tem um jogo a menos que vai ser disputado contra o Everton no próximo dia 23, o jogo em Manchester, e aí depois os dois times estarão com apenas 5 jogos pendentes até o final do campeonato. O Manchester United, nas próximas 4 rodadas, né, até a penúltima rodada, vai enfrentar Everton em casa. Everton, que é o 9º colocado, está lá embaixo, faz uma campanha bem ruim. Depois Brighton em casa, Brighton 8º colocado. Depois o Aston Villa, que é o 10º colocado e quase tirou pontos aí do Chelsea na última rodada. O Villa, que é o 10º. E o West Ham, que é o 6º colocado. Já o Manchester City, nessas próximas 4 rodadas, enfrenta o Birmingham que é o lanterna disparado. Depois o West Ham, também 6º colocado, só que fora de casa. Depois o Leicester, que é o vice-lanterna do campeonato. E depois o Brighton, assim como também o Manchester United, o Brighton, que é o 8º. A diferença é que na última rodada o City vai pegar o Reading, que é o 7º colocado, que foi o time que o City acabou até vencendo agora no último dia 16. E o Manchester United vai visitar o Chelsea. E no cenário atual, considerando que o Chelsea ganha o jogo a menos que tem aí para disputar, e a pontuação se mantendo como está, o Chelsea chegaria à última rodada 1 ponto à frente do Arsenal. Ou seja, teria que ganhar para poder garantir o título sem depender de ninguém. Então, o United se encontra nessa sinuca aí, né? Porque vai estar a 3 pontos do Manchester City, tem um jogo a menos. O City, se vencer esse jogo a menos, empata com o United. O City ultrapassa em número de vitórias, só que fica atrás ainda no saldo, né? E aí o United ficaria ainda à frente, porém sem diferença de pontos, sendo que o City vai pegar times ali, tirando o West Ham, que é o 6º colocado, só times da parte de baixo da tabela, né, da segunda metade. E o United, também tirando o West Ham, pega vários times dessa segunda metade, só que ainda enfrenta o Chelsea na última rodada. O City não tem mais esse confronto contra um time lá de cima, né, lá do topo. Então, esse confronto pode ser aí um fiel da balança na última rodada e pode fazer com que o City se coloque em uma posição de Champions League, ficando com a 3ª colocação. E o que eu repito, né, do que eu citei no começo do áudio, era algo que parecia absolutamente improvável. A gente lembra daquele começo tenebroso do Manchester City, perdendo muitos pontos para times bem ruins ali de parte da tabela mesmo. Chegou a figurar ali na segunda metade, se eu não estiver enganado, teve um momento que o City bateu a 9ª colocação. Então, diante de todo esse cenário, ver a recuperação da equipe e ver uma possibilidade de vaga na Champions, acaba sendo um alívio. Claro, isso não alivia o péssimo trabalho que tem sido feito aí pelo Gareth Taylor. A Camila, que é uma grande crítica, né? O famoso fora Taylor já virou bordão do Conexão. Fato é que o trabalho é sim ruim, mas aos trancos e barrancos o City vai conseguindo se colocar aí numa posição de Champions, o que parecia muito difícil. E claro, tem o Tottenham, né? O Tottenham eu não considerei tanto nessa conta, que o Tottenham também tem um jogo a menos, se vencer ficaria a 1 ponto do Manchester United, só que esse jogo a menos é contra o Chelsea fora de casa, né? Então o Chelsea acaba sendo aí bastante favorito para conquistar a vitória, mas se o Tottenham vencer,
ele avança e vai aos 31, né? Caso o City, os dois times vão fazer esses confrontos a menos, né? Que tem no próximo dia 23. O Tottenham fora de casa contra o Chelsea e o City em casa contra o Everton. Caso eles vençam, e aí todo mundo iguale a quantidade de jogos que possui, nós teríamos Manchester United com 32, Manchester City também com 32 e Tottenham com 31. Então o Tottenham também entraria aí nessa briga caso consiga essa vitória, né? O Tottenham que também tem uma tabela que enfrenta times ali da metade de baixo, com exceção além desse jogo do Chelsea, né, do Arsenal. Então tem uma tabela um pouquinho mais difícil, né? Se a gente observar em nível de dificuldade, dá para dizer que desses três o Tottenham tem uma tabela mais complicada, depois o Manchester United por conta desse confronto contra o Chelsea e por fim o Manchester City aí. Entre os três tem uma tabela um pouco mais tranquila, mas como vocês bem têm destacado, como nós temos pontuado aí nos episódios do Conexão, essa temporada tem sido muito imprevisível porque perda de pontos por parte das equipes lá de cima, né, Arsenal e Chelsea principalmente, mas também Manchester United, Manchester City e o Tottenham que se colocou nessa condição, né, esses times têm perdido sim pontos constantemente para as equipes de baixo, uma coisa que não era comum, está acontecendo. As equipes de baixo estão conseguindo, salvo algumas exceções como o Birmingham, por exemplo, estão conseguindo em alguns momentos fazer confrontos duros e até arrancar alguns pontos. Não chegou a arrancar ponto, né? Mas no último final de semana o Chelsea ganhando aí do Aston Villa com gol nos acréscimos, né? Parecia que ia tudo dar errado e conseguiram ficar com a vitória. O Arsenal, por exemplo, ele perdeu a chance de estar hoje isoladamente líder, mesmo com o jogo a menos do Chelsea, por conta de uma derrota para o Birmingham. O lanterna do campeonato venceu um jogo que foi justamente contra o Arsenal. Então é difícil cravar que o City, por exemplo, vai ganhar 6 jogos seguidos até o final e ganha os últimos 3, que termine, sei lá, com a sequência de 9 jogos vencendo, mas o City se coloca em uma condição que parecia improvável e essa briga aí pela Champions vai pegar fogo entre o Tottenham e os rivais de Manchester. É isso, fiquem aí, espero que vocês estejam bem curtindo o episódio, continuem aí com Camila e Amanda e o debate do Conexão e na próxima a gente está de volta. Valeu! Em seguida, Eduardo, outra estudante, como eu falei, nesse Conexão todo mundo estuda. A Kátia Valentim também trouxe a opinião dela um pouco sobre a Liga e um pouco sobre o Arsenal, que a gente vai começar falando sobre ele daqui a pouquinho. Mas eu já quero saber da Kátia, que está apaixonada pelo futebol de Stina Blackstenius. Eu já sei que ela até arrumou um apelido aí para a dupla Miedema e Blackstenius. Aí vocês decidem, porque dá para fazer vários trocadilhos com o nome das duas. Então, Kátia, fala pra mim o que você achou aí da Liga, o que você tá achando dos acontecimentos e principalmente da Stina Blackstenius, que você está apaixonada por ela. Salve, galera do Conexão FAWSL, aqui é a Kátia Valentim e estou voltando ao programa depois de muito tempo ausente para falar um pouco aí sobre esse atual momento da temporada. A gente está se encaminhando para a reta final. A maioria dos clubes já possuem 17 jogos. Somente, se não estou enganada, Chelsea, Everton, Tottenham e o City possui ainda, né, um jogo a menos em relação aos outros. Todas as outras equipes já têm 17 jogos. Tem 5 rodadas para a grande final, né, para a gente saber, conhecer o campeão da temporada e as equipes que irão para a Champions League e além, claro, do nosso rebaixado, que no momento está sendo Birmingham. Dificilmente o time vai escapar, é uma diferença muito grande em relação aos outros, e questão de desempenho também, né? O desempenho não é dos melhores. Mas eu queria começar chamando a atenção para muito boa campanha do West Ham. O Red sempre faz campanhas muito sólidas, mas o West Ham tá fazendo uma temporada muito legal, muito bacana. Tem dado bastante trabalho, né, ali na parte de cima da tabela. Se os times não ficarem de olho, acabam perdendo, deixando pontos importantes aí pelo caminho.
Quem também está fazendo uma temporada incrível, a gente pode dizer, é o Tottenham, que ainda está vivo na briga pela Champions. Atualmente está na 5ª posição, mas só 4 pontos atrás do United, 1 ponto apenas atrás do City, né, que ocupa a 4ª colocação com 29 pontos. O Tottenham ele tem 28, ainda tem um jogo a menos. E por que eu estou citando o Tottenham? Porque o Tottenham ele pode vir a decidir o campeão da temporada. Como assim? É simples. Atualmente o Arsenal ele lidera a competição com 40 pontos. E o Chelsea, na 2ª colocação, tem 38, mas tem um jogo a menos. E casou desse jogo a menos do Chelsea ser com o Tottenham. O Chelsea vai jogar ainda 2 vezes com o Tottenham. E caso o Chelsea, empate desse jogo apenas, não precisa nem perder, né? Empatar um jogo desses, o time deixa de depender apenas de si mesmo para ser campeão, porque aí o Arsenal passa a depender de si, porque no momento o Chelsea só depende dele. Se vencer as últimas 5 partidas, é o campeão. Então, de olho aí nessa equipe das Spurs, que podem definir a temporada nesses duelos contra as Blues. O Chelsea, que não tem encantado, né, nas suas atuações, mas tem conseguido os resultados, isso que é importante. Tá suando, né? Eu acho que dá para dizer que essa já é a temporada mais equilibrada da história do torneio. Os times, né, o famoso Big 3, claro, vão chegar ali nas cabeças, né? O Arsenal está ali. Nas próximas rodadas já pode carimbar aí o seu passaporte, pelo menos para Champions, o que é importante, né? Atualmente jogar a Champions League, se antes já era importante, agora é ainda mais, porque também é uma questão financeira, com a reformulação do torneio e a redistribuição de renda. Então é importante estar na Champions. O Arsenal está muito perto de confirmar sua vaga. Deve fazer isso aí, acho que daqui duas rodadas, nas próximas 2 rodadas já dá para garantir que o Arsenal vai pelo menos para a Champions. Isso, claro, se conseguir vencer. E também, né, a gente tem um Chelsea que está oscilando, que está sofrendo, mas que está ali, está decidindo no último minuto, né, as partidas. Consegue um golzinho ali no último minuto e garante os 3 pontos, mas que tá o mais importante ele tá fazendo, né, que é ter o resultado. Já o Arsenal passou por um momento de instabilidade, talvez onde não poderia ter vacilado, né? Aquela derrota lá atrás para o Birmingham, da maneira que foi, completamente dominado, já mostrava o momento que vivia o time. O Arsenal ele começou a temporada muito bem, inclusive vencendo o Chelsea, vencendo os seus adversários ali que viriam a disputar com ele ali a ponta da tabela ali durante a competição. E aí ele entra num momento de decaída que acaba sendo crucial, né? Agora o time vive essa expectativa aí do Chelsea vacilar em algum jogo para voltar a depender de si mesmo. Parece que arrumou a casa. A chegada da Rafael, a chegada da Blackstone foi muito importante para o elenco, foi muito importante para dar essa qualidade que o time estava precisando. Claro, também recuperou jogadores importantes, como a Leia. Tem aí a expectativa de a qualquer momento a Hit possa estar disponível. A Hit que se mostrou uma contratação não muito boa para o Arsenal, porque se a gente for parar para pensar, ela pode encerrar a temporada não fazendo nem 15 jogos, e é muito pouco, né? Para o que se esperava, que fosse uma jogadora que viesse a decidir partidas importantes. Chegou a decidir naquele jogo contra o United, se não me engano. Não, desculpa, contra o City, né? Aquele empate, e que foi crucial para o Arsenal
nessa briga aí pelo topo da tabela, mas ficou só nisso, né? Não mostrou a que veio, não consegue ficar saudável, e a expectativa do time é que é poder contar com ela nessa reta final, que vai ser fundamental para a temporada do Arsenal, porque o Arsenal ele entra a temporada 2021-22 com o objetivo era preciso competir contra os meus adversários diretos, ao mesmo tempo em que me refaço. E acabou que a temporada está saindo melhor do que esperado. O time está brigando pelo título da WSL. Foi eliminado precocemente na Cut Cup, mas ainda está na briga ali pela FA Cup. É o único time da Inglaterra que ainda está na Champions, né? Vai jogar as quartas de finais na próxima semana contra o Wolfsburg. Então, foi uma temporada que começou com objetivos ali mais baixos e está terminando muito acima do que se esperava, do que se planejava. E claro, o que vier é lucro, dá para dizer, em relação à Champions, mas é um time que tem a qualidade que dá para buscar um título, pelo menos que seja da Liga ou da Copa. O Arsenal ele terminou a temporada passada sem nenhum título, algo que não acontecia há muitos anos. Então o time quer voltar a erguer alguma taça, e esse talvez seja aí sua grande oportunidade, né? Aproveitar os momentos de oscilação dos adversários para tentar chegar lá e quem sabe convencer a sua maior estrela no momento a permanecer, né? Porque tem essa incerteza rondando o time em relação a Miedema, que pode sair do clube no final da temporada, né? O contrato está acabando, ainda não se decidiu sobre renovação. Então, as próximas semanas serão fundamentais para esse projeto do Arsenal. E aí falar um pouco sobre a Stina, né? A Stina que chegou ao time nessa janela de inverno, que costuma ser uma janela mais modesta, e se mostrou uma aposta muito acertada. A cada jogo a parceria Vivistenius, como a torcida está chamando, tá rendendo frutos, né? Tá fazendo gols, tá dando assistência, tá se entendendo muito bem com as atacantes do time, e isso foi fundamental para o Arsenal retomar o seu caminho, porque a coisa estava feia. O time passou uma seca, se eu não me engano, foram 8 jogos sem vencer. Foi bem feio. Tinha goleado o Hoffenheim, por exemplo, na Champions, e no jogo de volta tomou uma goleada, quase ficou fora das quartas de finais, com o resultado todo embaixo do braço. Então foi importante, né? A chegada da Rafa, a Rafa que se tornou a primeira brasileira a defender o Arsenal, e também no seu gol ela marcou contra o Birmingham, e esse gol foi o primeiro gol de uma brasileira na WSL. Então a Rafa aí, né, esse pouco tempo dela no clube já está fazendo uma história e está sendo fundamental. Deu um salto de qualidade para a defesa do Arsenal, que era muito necessária. Então é basicamente isso, né? Agora é ficar de olho. Toda rodada é uma decisão. Ninguém, principalmente quem está lá em cima, não pode vacilar, porque se vacilar perde a vaga. O Chelsea chegou, a diferença é só 2 pontos, e o Chelsea tem um jogo a menos, então essa diferença ela pode virar uma diferença a favor do Chelsea na próxima rodada. Então aconselho vocês aí a não perderem um momento dessas 5 rodadas finais da WSL. É isso, galera, valeu e até a próxima. Excelente, Kátia. Excelente, como sempre também. Kátia que se manja muito de futebol feminino, praticamente uma enciclopédia, que não só estuda futebol feminino, como estuda engenharia civil.
sabe desenhar um prédio, coisa que eu não sei nem fazer um walk-call, porque dirá um prédio, né? Kátia é muito inteligente. E falando inteligente, Amanda Viana vai entrar agora, ela está aqui comigo, vai começar também falando do Arsenal, que eu também sei que ela está gostando aí do futebol da Black Stenius. Então, Amanda, já chega falando aí o que você achou do Arsenal, não só do Black Stenius, né? A Rafael também, que vem bem. A Riff tá, né? Eu tenho uma opinião sobre ela, mas eu vou guardar pra mim, porque eu sou torcedora rival, né? Então eu vou deixar com você, Amanda. O que você tá achando aí do Arsenal? Fala, galera. Amanda Viana aqui. Esse Arsenal, né? Como Kátia falou, Camila destacou aí, algumas mudanças temos visto nas últimas partidas. É uma equipe que sofreu bastante com lesões ao longo, vamos dizer assim, de outubro para frente, ali em 2021, no começo de 2022, com muitas lesões, desfalques da Copa da Ásia, e isso acabou prejudicando bastante o trabalho do treinador Jonas Eidevall. A gente percebeu que a equipe, além dessas lesões, porque eu acho que não foram apenas essas lesões, mas teve alguns problemas de instabilidade, de jogo mesmo, as coisas não estavam encaixando, o time caiu de rendimento, de desempenho. Em episódios passados aqui no Conexão, eu cheguei a destacar muito que o jogo do Arsenal estava meio insosso, estava uma partida lenta, a equipe tinha a bola, mas não circulava ela bem, e as equipes adversárias marcavam forte. Então, se você circula de forma lenta a sua bola no campo de ataque, muito provavelmente você vai acabar encaixotado. Então, o Arsenal viveu momentos muito ruins durante essa temporada. Só que agora, nessas últimas partidas, com a volta de várias jogadoras lesionadas, algumas delas entrando em melhor condição física, os dois reforços muito importantes aí que chegaram em janeiro, como a Stina Blackstenius, que a Kátia falou bastante, a Rafa também, e tem também a Laura Wienreuter, lateral direita, que veio do Hoffenheim. São atletas que têm tido minutos, têm feito a diferença, principalmente a Stina e a Rafa. A Wienreuter vem entrando nesse rodízio com a Noel Maritz ali na lateral direita, mas isso mudou o Arsenal, né? A volta da Lia Williamson também de lesão foi extremamente importante. É uma equipe que hoje ela é mais confiante, ela é mais segura, ela tem conseguido produzir ofensivamente, muito por algumas alterações táticas do Jonas Eidevall. Em episódios passados aqui, criticamos bastante o Eidevall por manter a Jordan Nobbs como titular no meio, ali na armação do Arsenal. Era uma jogadora que não estava conseguindo produzir e não estava conseguindo reger a equipe, né, no ataque. Algumas partidas, o Eidevall acabou fazendo uma mudança que já destaquei em episódios passados aqui, de recuar a Vivianne Miedema ali para a função, vamos dizer assim, como uma camisa 10 mesmo, e a Stina Blackstenius lá na frente. A volta da Lia Valt lesionada, junto com esse mix todo, a equipe realmente entrou nos eixos. É um meio-campo que tem produzido mais, com a Valt sendo essa meio-campista mais defensiva. Ao lado dela temos a Kim Little, e à frente, circulando pelo setor de ataque, ora encostando na Blackstenius, ora puxando para o meio para ajudar na armação, a Miedema. Então, acho que o Arsenal começou a encontrar o seu jogo no momento crucial da temporada. É o momento que a Liga começa a se definir. Temos aí o Chelsea dependendo só de si, né, para ser campeão, mas com alguns jogos atrasados, então pode perder pontos. Temos aí, né, nessa próxima semana de março, estamos gravando esse episódio no dia 17 de março, então o jogo do Arsenal contra o Wolfsburg acontecerá ainda pela UEFA Women's Champions League, então é importante para o Arsenal crescer na temporada, né, nesse momento. E assim, só para fechar essa pincelada aqui sobre o Arsenal, que vai ser algo muito rápido, a equipe venceu no último final de semana o Brighton por 3-0, foi uma vitória
com excelentes momentos, 2 gols da Blackstenius, gol da Beth Mead, e fica claro nesse jogo essa evolução, com a Lia Vaught participando da construção do jogo, junto com a Lia Williamson, né? A Rafa acabou poupada nessa partida, com alguns probleminhas físicos que o Arsenal não revelou, mas parece que não é nada grave. Quem atuou como titular, voltando de lesão, foi a Lotte Wubbenmoy. E essa dinâmica toda ofensiva, com a Miedema puxando a marcação, atraindo espaços, é uma jogadora muito inteligente, então com um toque ela consegue fazer uma assistência ou deixar uma jogadora em ótima condição, como foi o que aconteceu, por exemplo, com a Caitlin Ford para fazer o cruzamento para o gol da Blackstenius. Então, assim, vemos um Arsenal aí mais seguro em campo, mais confiante em campo, conseguindo produzir mais. E como eu disse, isso é vital para esse momento da temporada. Vamos ver como a equipe agora vai encarar esse Wolfsburg na Champions League, porque aí sim vai ser um duelo realmente de outro nível e fundamental para a equipe. Excelente, Amanda, excelente. E falando em Champions, quem não está na Champions, mas pelo andar da carruagem já está praticamente com a vaga, pelo menos a vaga garantida, é o Chelsea. Que, né, pra quem não gosta de Sanker como eu, ela continua fazendo gol, continua decidindo. E ganhou de um Everton aí meio combalido, coitado. Como eu já falei aqui, falei agora há pouco, falei antes. O planejamento até começou bem, mas depois desandou. Aí mandaram o Willy Kirk embora. Trouxeram o Jean-Luc Vasser, que se ele é um treinador, eu sou uma geladeira frost free, porque ele... Eu não sei de onde tiraram ele, como é que ele surgiu no futebol feminino, mas foi aquele tipo de contratação que quando você viu o anúncio da contratação, você já sabia que ia ser flop, já ia ser um fracasso. E aí a coisa toda desandou e aí a torcida deve pensar assim, a temporada precisa acabar imediatamente porque precisa remodelar tudo. O Everton precisa ser remodelado urgentemente. Inclusive o masculino também tá ruim igual, então não é uma coisa só do feminino. Deve ser alguma coisa da diretoria lá que deu muito errado e deu errado em tudo. Mas o Chelsea não tem nada a ver com isso. E a Amanda, eu sei que ela vai falar também da Sanker, porque ela gosta da Sanker, eu não gosto. E tá tudo certo. Então, Amanda, o que você achou do jogo do Chelsea contra o Everton, também contra o West Ham, né, que a Sanker decidiu, e também qualquer outra coisa que você tenha visto aí sobre o Chelsea que passou batido pela maioria das pessoas? Bom, é um Chelsea que, assim, é uma temporada estranha para esse Chelsea, porque aquele começo ruim que a gente destacou várias vezes aqui no Conexão, e aí quando eu achava que a equipe tinha começado a pegar uma estabilidade nas últimas partidas, a Emma Hayes voltando com a linha de 4, a equipe estava defensivamente segura, passa a voltar os problemas no ataque, né? Problemas de efetividade. A equipe ao longo dessa temporada toda tem tido esses problemas, às vezes complica jogos que consegue dominar, mas não consegue definir, não consegue cravar, e isso tem sido uma pedra no sapato. No último fim de semana, né, tivemos aí, no dia 13 de março, o Chelsea enfrentou o Aston Villa e, assim, foi no finzinho que conseguiu ganhar um gol da Sanker depois de uma assistência da goleira Zetira Milzovic. Ela dá um chutão para frente, o sistema defensivo do Aston Villa vacila e a Kerr define. Isso foi nos acréscimos da partida. Então, assim, foi uma vitória que trouxe um alívio muito grande para o Chelsea, porque a equipe sabe que se quiser ser campeã, só depende de si. Mas para isso precisa de 100% em todas as suas partidas, e deixar pontos em casa contra o Aston Villa não estava nos planos. Então conseguiu essa vitória num jogo complicado, um jogo que a equipe, assim, foi meio insosso. E aí vai para esse meio de semana, né, um jogo que rolou nessa quarta-feira, no dia 16 de março, contra o Everton. A Camila falou dessa dificuldade do Everton na temporada, né? Uma equipe que tem decepcionado bastante. Para mim, talvez seja a minha maior decepção pela expectativa que eu criei por causa dos reforços. Aí o Chelsea
Depois desse jogo difícil contra o Aston Villa, vai para esse jogo com o Everton e acaba sendo uma partida muito tranquila. Né? Uma coisa que o Chelsea... Quando a equipe consegue gols no começo do jogo, normalmente ela torna o jogo tranquilo. Porque vai ganhando uma confiança, pega a confiança na hora de definir a partida e aí consegue marcar os gols. E o Everton acabou assim oferecendo muito espaço, muita tranquilidade para o ataque do Chelsea trabalhar, uma equipe pouco intensa, marcando de forma mais passiva. Então, basicamente, assim, os gols que o Chelsea marcou foram gols que a equipe teve espaço para construir. No primeiro gol, eu até destaco que a Sophie Ingle, né, que dá assistência para a Kerr, ela tem uma vida para poder dominar a bola, olhar para a área, ver o posicionamento da Kerr e cruzar. A Kerr faz uma ótima antecipação e manda de cabeça para o gol. Então, mostra as falhas do Everton, né? Um time lento, um time disperso, mas também um Chelsea que conseguiu aproveitar isso, coisa que nem sempre consegue em todos os jogos. E o importante foi que conseguiu empilhar um placar de 3-0 logo na primeira etapa. Assim, eu queria destacar aqui uma alteração na escalação da equipe, né, para essa partida, porque assim, o Chelsea ele vem enfrentando alguns problemas aí com lesões, com ausências, né, no seu elenco. A Magdalena Eriksson está voltando aos poucos, então está no banco, vem ganhando alguns poucos minutos, e jogadoras como a Fran Kirby estão de fora. Aí a gente não sabe por quanto tempo ela ficará de fora. A Melanie Leupolz, a alemã, anunciou a gravidez, então é mais um desfalque para a equipe. Nesse jogo a equipe teve uma volta assim, muito importante, já sendo decisiva na partida com a Erin Cuthbert. E assim, a Emma Hayes montou a equipe num esquema um pouco diferente. Nesse jogo deu certo, montou voltando com a linha de 3, né, na zaga. A equipe entrou com a Milzovic, a goleira. E aí tivemos ali na zaga uma linha com Bright, Nauen e Carter. As 3 ficaram mais postadas mesmo como zagueiras. A Niamh Charles atuou pela ala direita, com a Guro Reiten pela ala esquerda. Em alguns momentos a gente via uma delas descendo para a linha de zaga para fechar uma marcação ou para auxiliar na saída de bola, mas elas foram alas durante o jogo. Ali no meio-campismo, como meio-campistas internas, né, nós tivemos a Erin Cuthbert e a Sophie Ingle, e as duas deram muito. Um par que estava dando conta do recado até a lesão da Cuthbert, né? Ela que teve uma lesão muscular, mas é uma dupla que tem encontrado um bom equilíbrio. E a trinca de frente foi a Jessie Fleming, a Pernille Harder e a Sam Kerr. Esse trio, ele tem conseguido bons momentos na temporada, porque é um trio que se movimenta bastante. Nenhuma delas fica muito aberta, nem a Fleming aberta pela direita, nem a Harder aberta pela esquerda. Elas têm muita liberdade para circular e com isso acaba mexendo a defesa, acaba abrindo um espaço, acabam conseguindo ali associações interessantes. Então é algo positivo para a gente destacar desse Chelsea. Mas assim, é uma equipe que tem oscilado na temporada. Eu achava que o time teria encontrado aí, vamos dizer assim, nessas últimas rodadas, um equilíbrio para conseguir essa subida rumo aí à busca desse título, mas nesses 2 últimos jogos, né? Não nesses 2 últimos, mas um jogo contra o Aston Villa mostrou que essa oscilação ainda existe. Contra o Everton conseguiu ser bastante superior. Mas sobre o Chelsea, eu acho que agora é ver a evolução desse time com as peças do elenco. Ver se teremos voltas de jogadoras lesionadas, ver se o time vai acabar sofrendo outras perdas, porque a situação do Chelsea nos bastidores está bem complicada, né, pela questão do Roman Abramovich, e as sanções que a equipe vem tendo. Então isso acaba, querendo ou não, respingando no feminino. A gente não sabe também como isso está respingando, vamos dizer assim, psicologicamente dentro do elenco, a pressão e tal. Então
são coisas que temos que considerar para o decorrer dessa temporada. Então, vamos ficar de olho, mas é aquilo. A briga pelo título tá vivíssima. O Arsenal hoje tem 2 pontos de vantagem para o Chelsea, né? O Arsenal está com 40 pontos e o Chelsea está com 38, mas o Arsenal tem um jogo a mais. Então, é ver como a equipe do Chelsea vai conseguir lidar com essa pressão de ter que perseguir o adversário, precisando fazer seus 100% dos seus pontos para conseguir ultrapassá-lo. Excelente, Amanda, excelente. E quem também está preocupada com a situação do Chelsea envolvendo o Abramovich, que diz que é amigo do Putin, que é amigo de Deus e o mundo, e a guerra da Rússia, e sanções, que, como você mesma disse, não tem como não pegar no feminino, é a Alicia Soares, que também está estudando, por sinal, como eu falei, todo mundo nesse grupo estuda, e ela também deixou um áudio aí falando as impressões dela sobre essa fase do Chelsea, nesse momento, tanto dentro como fora de campo. Fala galerinha, tudo bem? Eu só tenho a dizer que, contra tudo e contra todos, o Chelsea está chegando para tomar a posição que é sua de fato, a liderança do campeonato. Após perder a Continental Tires League Cup para o Manchester City, as Blues voltaram com foco total para a WSL e tentaram assim conquistar o título. Em apenas 6 dias, o Chelsea jogou 3 vezes contra o West Ham, Aston Villa e Everton e venceu as 3. Com destaque para a nossa australiana Sam Kerr, que marcou nas 3 partidas, chegando a 12 gols e 3 assistências na competição. Em relação a formações e estruturas táticas da equipe, a gente vê a Emma Hayes utilizando mais o sistema com 4 defensoras, 2 meio-campistas, 2 pontas em velocidade e 2 atacantes. Após finalmente descobrirmos o sumiço de Loipus, que está grávida, vemos que o meio-campo só poderá variar entre Ingle, Fleming e Gi até o restante da temporada. Melde e James ganham minutos progressivamente e a Eriksson volta a ser relacionada. Dessa forma, a gente vê também uma outra alteração, que é o jogo com 3 zagueiras, que os torcedores do Chelsea não gostam muito de ver, principalmente porque abre muito espaço para o time adversário chegar aí com perigo. Dessa forma, o Chelsea tem 38 pontos e um jogo a menos que o Arsenal, que tem 40, então nada está perdido. Mas vemos o momento turbulento que o time está passando. O conflito entre Rússia e Ucrânia ditou consequências para o Chelsea, que tem um russo como dono. Tanto o Reino Unido como a União Europeia aprovaram sanções contra o Abramovich. E, claro, elas só não vão afetar mais o Chelsea quando ele for vendido para outra pessoa. Por enquanto, algumas dessas medidas são a não renovação de contratos, como é o caso de Berger, Gi e Melde, que tem fins de contrato no final da temporada, limite de 20 mil libras nas viagens para jogos e imposições para vendas de ingressos e de produtos relacionados ao Chelsea. Eu não estou vendo um impacto por parte dos dirigentes e dos jogadores do clube. Acho que estão muito otimistas, também estão tentando não falar do assunto, né? No caso do Thomas Tuchel, ele tem tentado aí, evitar, é algo que está muito presente nas coletivas, e ele até falou, né, na última aí da Champions, ele falou: você acaba de estragar meu dia, né? Logo depois da classificação, perguntando como que vai ser por causa desse limite aí de dinheiro, né? As contas do Chelsea foram congeladas, né? E tudo mais. Eu tenho visto mais essa revolta por causa da torcida, principalmente pela incerteza do futuro, né? O que isso pode acarretar, né? E porque essas punições elas não se aplicam a um time como o Manchester City, por exemplo, que conta com um governo ditatorial aí, como investidor, que financia guerras aí há tanto tempo, mas é aquilo, né? Não tá ali no continente europeu, então as pessoas não veem, né? O meu medo é que tanto jogadores como jogadoras passem a não querer ir para o Chelsea por causa, né, desse passado, por ter tido um dono russo e tudo mais. Mas eu acho que isso não vai acontecer, principalmente porque eu acho que o conflito, né, vai acabar logo, então as pessoas vão meio que esquecer disso.
Mas o meu maior medo de todos é que o próximo investidor ele não tenha o mesmo compromisso que a gente vê do Abramovich com o futebol feminino desde o início do projeto. Mas é esperar as cenas dos próximos capítulos. O próximo jogo do Chelsea é contra o Birmingham pela FA Cup e pela Liga vai enfrentar o Tottenham, um dos confrontos-chave para o título inglês, tendo em vista que a Skinner está fazendo um ótimo trabalho com as Spurs. É hora do time reagir e isso vai ser realizado dentro de campo. Come on, Blues! Bom, agora a gente vai ter que ir para o Manchester United, que, como eu falei no primeiro, inclusive eu falei numa live, eu falei na live do Conexão, tá lá no YouTube, quem quiser procurar, tá lá foi a live do começo da temporada, né, inaugurando essa temporada 21-22, que eu banquei Mark Skinner. Quando eu falei, todo mundo riu, porque ele treinou Orlando Pride. Ele treinou Orlando Pride e foi mal. Gente, Orlando Pride não é parâmetro pra nada, né, gente? Pelo amor de Deus. Com todo respeito aí à Rainha Marta, que tá lá e ela tá bem, eu queria ela no meu time, é verdade. Mas, gente, Orlando Pride não é parâmetro pra nada. Vocês vão me desculpar. Desculpa se você, ouvinte, é torcedor do Orlando Pride, tem admissão, carinho, respeito, mas não dá. Orlando Pride não é parâmetro. Tanto que Mark Skinner arrumou o time. Não achou lugar pra Ivana Fuso, gente. Como eu falei também em outros episódios, acredito que a Amanda concorde comigo. E ela vai ter que arrumar outro clube se ela quiser jogar. Porque é sabido que ela faz parte sim dos planos da Pia Sundhage, né? Pra sequência da temporada, né? Vai ter Copa América aí, vai ter... Ano que vem tem a Copa, né? Que é muito importante, diga-se de passagem. Copa América é mais um laboratório ali pra Pia poder alterar o que ela quiser alterar na seleção. Mas se a Ivana Fuso quiser crescer na carreira, porque também querendo não você, jogando você evolui. No United não é o lugar dela. Então, Amanda, o que você achou do United? Eu já dei minha opinião aqui de rival, já falei muito positivamente do United, e eu quero saber o que você viu do time nesses jogos, que inclusive contra o Reading no sábado, se não fosse o gol da Ruth, teriam sido prejudicados assim, por um gol que acho que foi a Tune que bateu pro gol, bateu no travessão e entrou, só que tipo, entrou e saiu. Só que a bola entrou muito. E se eu não me engano, o VAR não é chamado pra isso. Isso de tecnologia da linha do gol, você resolveria com um chip na bola, que é muito mais barato e poderia ser instalado em praticamente qualquer estádio inglês. O mais simplesinho, dá pra ter um chip na bola. Só que eu não sei como é que monta, mas dá pra fazer. E por sorte sobrou um rebote que a Russo aproveitou e aí fez o gol. Mas se não fosse o rebote da Russo, o United teria oportunidade de fazer mais gols, mas ainda assim é um prejuízo que o time tem, porque é uma decisão simples, que o Bandeirinha não viu, devia estar dormindo na hora, e quase prejudicou o time. Então, Amanda, já começa aí com o United, o que você viu, que eu não vi, que o público talvez não tenha visto, e sobre também a Ivana, né, principalmente a Ivana, que querendo ou não, a seleção brasileira está de olho nela, e manda bala aí, cara, manda bala. Bom, Camila, como você falou, né, nesse jogo contra o Reading, que aconteceu no sábado, dia 12 de março, o Manchester United conseguiu sair vencedor com 3-1, 2 gols da Lia Gotham, um gol da Alessia Russo, e uma partida importante, porque o Reading é uma equipe que, nos últimos anos, ele costuma fazer jogos duros contra o Manchester United, né, na temporada passada, chegou a tirar alguns pontos que seriam cruciais para a equipe no campeonato, e teve sim esse lance da bola, a bola entrou. Se tivéssemos VAR, o VAR teria corrigido isso, porque todo lance de gol, o VAR analisa o lance, se a bola entrou ou não, ou se rolou alguma outra irregularidade na jogada, e com o chip da bola também seria resolvido. E, curiosamente, o Manchester United teve um lance semelhante na temporada passada que acabou beneficiando ele, né? Porque não foi dado gol. Eu não lembro se foi contra o próprio Reading na temporada passada, mas, assim, eu acho que aqui não é o caso de se vai beneficiar um ou prejudicar outro, é o caso de que precisamos de melhorar isso na liga inglesa, né? Uma liga que às vezes acontecem erros desse tipo, alguns outros tipos de erros de arbitragem também, que acabam sendo capitais,
Então é importante a gente sempre estar melhorando a arbitragem, porque, por exemplo, nesse jogo contra o United, do United contra o Reading, esse gol acabou não fazendo falta, vamos dizer assim, no placar final, mas poderia ter feito, e a equipe está numa briga muito forte por essa terceira vaga na UEFA Women's Champions League. E passando aí para a partida do Manchester United que aconteceu nessa última quarta-feira, né, contra o West Ham, última quarta-feira, dia 16, foi um jogo complicado para o Manchester United. É uma equipe que eu já falei aqui nos episódios do Conexão que ela tem um grande problema. O elenco do United é curto. Quando você tem um elenco curto, não é um elenco com tantas peças assim, não temos profundidade em tantos setores, numa temporada que você pode sofrer com lesão, pode sofrer com questão da Covid, isso tem tudo para te morder em algum momento. Isso está acontecendo com o Manchester United, especialmente na defesa. Né? É uma equipe que tem poucas opções de zagueiras ali, de defensoras. Chegou a conseguir uma contratação na janela de janeiro, que foi a Diane Caldwell. E curiosamente, ontem no jogo, estou gravando isso de novo no dia 17 de março, né? Nesse jogo contra o West Ham, a Diane Caldwell foi a única zagueira de origem do Manchester United no jogo, que a equipe precisou improvisar a Kate Zellen no setor, porque estava sem a Alf Mannion, a Maria Torisdottir, sem a Millie Turner, que está ainda com aquele problema de saúde, né? Uma questão, alteração de uma artéria lá no pescoço dela. Então, é uma equipe que a montagem do elenco do United, ela precisa melhorar. Porque isso não é um problema do United do Mark Skinner. O United da Casey Stoney já teve esse problema de ter um elenco curto e em alguns setores ter poucas opções. Então, isso acaba prejudicando a equipe e, na minha opinião, nesse jogo contra o West Ham, isso foi muito prejudicial. Não porque a Kate Zellen falhou em algum lance como zagueira. Eu acho que ela não comprometeu como zagueira, o que chega a ser até curioso, porque é uma jogadora que não tem experiência na posição, não tem tanta imposição física para atuar como zagueira, né? Mas eu acho que isso acabou impactando a equipe na construção ofensiva, porque a Zellen, o Manchester United do Mark Skinner, é uma equipe que atua basicamente num 4-4-2, né, ali, e a Zellen como meio-campista interior, vem fazendo dupla, às vezes, com a Hayley Ladd, que é outra que está lesionada, está no DM aí, há algumas partidas, e vem fazendo falta. Às vezes faz com a Vilde Riza, às vezes faz com a Shaqiri Rooney. Só que a Zellen é a constante, ela sempre está jogando. E no momento ofensivo, a bola costuma passar pelos pés dela, auxiliando a saída de bola para poder levar o time da defesa para o ataque, circulando essa bola, virando o jogo. E eu acho que a ausência dela mais à frente no campo, nessa partida contra o West Ham, acabou prejudicando um pouco a fluidez do jogo do Manchester United, né, na partida. Nesse jogo contra o West Ham, a equipe teve como dupla central a Riza e a Rooney. E eu acho que faltou um pouco ali. A equipe teve aberta pela esquerda, como normalmente acontece, a Lia Gotton, a Martha Thomas, que é uma centroavante, curiosamente, acabou jogando mais aberta pela direita, mas vira e mexe acabava puxando para o centro, tentando ficar um pouco perto ali da Alessia Russo, que é a centroavante, e a Ella Toone jogou como uma segunda atacante, ora ao lado da Russo, ora puxando para o meio, circulando ali na faixa ofensiva, o campo todo. Mas assim, faltou para a equipe na construção. Eu acho que a equipe teve dificuldade, conseguiu ter o domínio da partida, né? O West Ham praticamente não incomodou o Manchester United até o United marcar o seu gol. Foi uma partida muito tranquila para o Manchester United, teve o controle, mas não conseguiu ser efetivo. Alguns erros ali no terço final de tomada de decisão, erros de passe, algumas tomadas erradas, né, optando
por finalizar ou cruzar uma bola que dava para ter sido mais trabalhada. E assim, sobre essa questão da Martha Thomas, eu acho que entra um pouco no ponto que a Camila trouxe da Ivana Fuso, porque o Manchester United tem um elenco curto, como eu disse, tinha um banco curto para essa partida contra o West Ham, com poucas opções. Então, quando eu vi o banco, eu olhei para o banco e vi assim, Jade Moore, meio-campista central, foi contratada em janeiro, vai estrear. Talvez não tenha condição física para muitos minutos, mas deve entrar em algum momento. Kirsty Hanson, ponta. Ivana Fuso, ponta. Eu imaginava que essas seriam as opções para a equipe jogar. Por quê? Porque vem sem a dinamarquesa Sine Brun, que está fora de algumas partidas, lesionada, sem a Hayley Ladd, como eu falei. E então, do meio para frente, alguns desfalques. A Ivana acaba entrando no jogo, se não me engano, ali com 74 minutos, mais ou menos, e ela substitui a Alessia Russo. A equipe já estava vencendo, e eu imaginei que com essa substituição, a Martha Thomas sairia da ponta, né, da meia direita, vamos dizer assim, e iria para o comando de ataque com a Ivana entrando na meia direita, que é onde ela, nos lados do campo, é onde ela costuma ter mais minutos no Manchester United. Mas não foi o que aconteceu, ela entrou na linha de frente mesmo, basicamente ao lado da Ella Toone, com a Martha Thomas permanecendo, né, na sua função ali de fechar pelo lado direito. O que a minha leitura sobre isso eu acho que a Martha Thomas, sem a bola, ela fez uma partida bem competitiva contra o West Ham. Foi uma jogadora que ajudou bastante no jogo sem a bola, fechou o canto, ajudou a Hannah Blundell, que costuma atuar como lateral esquerda, mas dessa vez ela inverteu com a Una Battier e foi a lateral direita. E a Ivana, já cheguei a mencionar algumas vezes, na minha opinião, ela ainda precisa evoluir esse jogo dela sem a bola. Com mais intensidade, ajudando ali na marcação, uma aplicação tática, que eu acho que ela ainda precisa evoluir nesse ponto. Então, imagino eu que deixá-la na linha de frente foi muito por isso, para tentar aproveitar a velocidade dela, já que o West Ham estava saindo um pouco mais, estava perdendo o jogo, e não seria uma peça que traria problemas na marcação pelos lados do campo, porque a Thomas estava fazendo um bom trabalho por ali. Mas eu acho que o Manchester United, após marcar o seu gol, né, marcou o gol com a Ella Toone, foi mais uma vez um gol vindo de bola parada. O United é uma equipe que tem um aproveitamento grande na bola parada, um escanteio cobrado, deu um bate-rebate, a Ella Toone deu uma puxada, foi uma bicicleta, uma meia bicicleta ali, a bola ainda desviou na zagueira Gilly Flaherty e entrou. O gol foi aos 54 minutos e o United meio que parou de incomodar. A partir desse momento, o West Ham, que não incomodava, passou a incomodar. E com isso, o time foi sentindo. Não conseguia rebater numa transição ofensiva, num contra-ataque. E o jogo foi ficando perigoso, estava chovendo bastante, então mais um fator ali para dificultar, né? E acaba aí a falta de sorte pro United e a sorte pro West Ham. Um escanteio já no finalzinho da partida, a Grace Fisk, nos acréscimos, a defensora Grace Fisk subiu sozinha, cabeceou a bola, foi uma bela cabeçada, a bola bateu na trave e entrou sem chances para a goleira Mary Earps, e um empate muito amargo para o Manchester United, né? Eu achei que a entrada da Jade Moore, ela substituiu a Vilde Riza durante o segundo tempo. Não deu certo, foi uma jogadora que era visível que ela estava ainda sem ritmo de jogo, muito tempo sem jogar, e a marcação ficou um pouco frouxa, o West Ham conseguiu se impor um pouco mais no setor. Assim, como o próprio Eduardo falou no áudio dele, a briga ali, o United não pode vacilar, porque o Manchester City está vindo numa toada muito boa em 2022. A equipe evoluiu bastante. A Camila pode falar um pouco sobre isso daqui a pouco.
Mas esse tipo de vacilo do Manchester United são 2 pontos que podem custar muito caro para a equipe nessa briga pela Champions, a equipe que enfrenta o Chelsea na última rodada, então vai ser um duelo muito difícil, o Chelsea provavelmente brigando pelo título ainda contra o Arsenal. Então, assim, como eu disse nesse começo de fala sobre o United, os desfalques, as lesões, o elenco curto, mordendo o time e tá mordendo numa hora da temporada. Então, assim, é a hora da equipe se superar, porque é a hora final e tentar recuperar esses desfalques, porque, assim, a Kate Ellen não errou, vamos dizer assim, na zaga, ela não comprometeu na zaga, mas a ida dela para a zaga comprometeu a parte ofensiva da equipe, na minha visão. Então é como se fosse ali um efeito dominó. Vamos ficar atento para as próximas partidas da equipe na WSL e ver como vai conseguir recuperar essas peças. Muito bem. E Grace Fisk sempre banquei aqui, sempre banquei desde que ela chegou do West Ham, vindo lá do futebol universitário nos Estados Unidos. E agora é a hora mais esperada do público. Mentira, ninguém estava esperando, gente. Eu sei que vocês estavam esperando. Não, peraí que eu me confundi toda. Esse cortezinho aí, essa parte do City, pode cortar. Vamos lá. E finalmente o momento que vocês todos estavam esperando. O Manchester City, obviamente, entrou em ação aí no domingo e na quarta. Domingo foi a vitória sofrida, chorada no estádio do Tottenham por 1-0, inclusive vingando o seu Tottenham que ganhou lá em Manchester com gol de mão acho que foi da Ria Percival. O gol de mão dela tá vingado já. E contra o Red foi 2-0 em Manchester. Pro jogo de quarta tivemos algumas efemérides. Que a Lucy Bronze completou 100 jogos com o City, né? Recebeu a sua homenagem, que geralmente é uma camisa emoldurada, que todo mundo assinou e emoldurou e saiu na foto com o Theo, né? Mas, assim, é só pra dizer que fez finalmente 100 jogos em quantos anos? Uns 2 anos e meio, porque teve isso juntando as duas passagens, né? A primeira lá em 2015, aí ficou de 15 a 17, foi pra França, voltou, tá na segunda temporada já. A Walsh fez 200 jogos, a Bronze fez 100 jogos contra o Tottenham, recebeu a sua homenagem contra o Red, e contra o Red, a Walsh fez 200 jogos, o que é só a segunda jogadora do City a alcançar esse feito depois da Houghton, e também a Houghton, coitada, parou em 203, 204, tadinha, tá machucada. Não joga mais pelo City essa temporada, muito difícil. E o foco dela agora é a Euro, é chegar pra Euro. Espero que ela consiga, né? Não vou falar assim, nossa, tomara que não vá pra Euro só porque ela está jogando pelo City, né? Eu acho isso uma coisa baixa, horrorosa. Espero sim que ela vá, que ela pegue a braçadeira e jogue porque ela sabe jogar. A Kelly ela voltou a treinar já com o time, né? Que ela rompeu o CA. Se ela conseguir jogar, ela não jogou esses 2 jogos, mas pode ser que ela entre aí até o fim do mês, que no caso é semana que vem, ela ganha ali seus primeiros minutos da temporada. E se ela voltar, é um ganho muito grande pro time. E aí tem pelo menos uma pequena chance de ela estar também na lista da Euro, nem que seja ali naquela lista de espera de 5 jogadoras que ficam esperando se alguém machucar, a pessoa entra no lugar. Pelo menos ali ela garante vaga, porque uma jogadora como ela não tem como, não tem. Assim, temos jogadoras muito boas, muitas jovens muito boas, mas como a Kelly não tem de jeito nenhum. E uma curiosidade sobre a Walsh, que o City postou hoje um texto, é uma entrevista na verdade com ela, né, e ela conta como ela jogou no clube, né, que ela é uma torcedora do City, sempre foi. E aí ela conta, o clube contou na verdade, né, nessa entrevista, que um grupo de 100 garotas, isso lá em 2014, lá no começo de 2014, logo que o time se profissionalizou e chegou na WSL, e todo mundo já sabe, um grupo de 100 meninas chegaram para treinar no City, no time, para treinar não, para fazer teste, fazer uma peneira, para jogar no Sub-16, que é o time de desenvolvimento lá, que chama, na tradução livre, Esquadrão de Desenvolvimento, que é o Sub-16. E foram 100 meninas, assim, uma peneira. Quem entrar, entrou. Para o Sub-16 só. E a Walsh foi com o uniforme do Blackburn, que era o time que ela jogava na época, né? Ela fez a base dela no Blackburn. E aí o Nick Cushing tava lá, por isso que eu sei do Nick Cushing por vários motivos, e eu continuaria defendendo depois dessa descoberta. E quando ele a viu treinar, quando ele viu fazer lá as atividades, eu não sei como é que funciona. Eu vi assim, eu sei muito por cima como é que é uma peneira, né? Tem os joguinhos ali,
times pequenos, coisa e tal, mas deve ter mais coisas, né? E aí, quando o Nick Cushing viu ela jogar, ele falou, eu quero ela no time principal. Não é pra colocar ela no sub-16, eu quero ela no time principal. E aí, coisa tipo, 2 meses ela estreou no time principal. E foi engraçado, em 2014 ela estreou meados do ano, né? Não vou lembrar exatamente. Mas o primeiro grande torneio dela foi a Copa Tiger de 2014, que ela teve que marcar ninguém mais, ninguém menos que Kelly Smith. E quem assiste pelo menos os melhores momentos, dá pra ver ali alguma coisa, porque, se eu não me engano, a Smith entra no segundo tempo só. Ela não joga titular. A Walsh joga titular, mas ela não. E aí ela marca a Walsh. Ela marca a Walsh, não, desculpa. Ela marca a Kelly Smith como se fosse uma veterana. E ela tinha ali 17 anos só. Então, assim, é um talento nato, uma jogadora muito boa, mesmo na fase ruim dela. Ela não teve uma fase ruim. Ela teve jogos ruins, mas mesmo nos jogos ruins, ela ainda é diferenciada. Na entrevista que tem lá no site, né, no texto, eles colocam bastante imagem, né, bastante conteúdo audiovisual, e colocaram um gol dela contra o Everton na temporada retrasada. A primeira temporada que trocaram de Neck pra Puma, até, porque essa é a minha lembrança. Que ela era um jogo contra o Everton, lá na casa do Everton. E ela não jogou nada esse dia. Nada. Ela apareceu e fez o gol da vitória. Só pra vocês terem ideia do peso dela, do tamanho dela. E do que ela se tornou, né? Praticamente uma lenda do clube tão nova. Ela tem 24 anos só. E já tem 200 jogos. Tudo bem, foram 200 jogos em 8 anos. E aí a gente tem que também ver que a quantidade de jogos foi aumentando. Porque quando a WSL era em 2014, era a temporada de verão, que era de abril a outubro, eram só 8 times, então era muito menos jogos. Então, realmente está demorando mais para chegar. Demora-se muito mais para chegar. Mas agora que tem 12 times, meio que chega um pouco rápido, né? Aos 100 jogos, você chega aos 150 e assim por diante. Mas eu gostei só assim, se vocês tiverem curiosidade, vão lá no perfil do City, no site do City tem, na página inicial tá lá, destaque. Uma entrevista muito bacana, com uma jogadora que não sei se tem muitas como ela no mundo, não é nem assim, na Inglaterra, é no mundo. Não sei se tem. Fez um bons jogos, né? Apesar do meio campo ter sentido um pouco aquém do esperado, né? Produziu pouco e quando produziu, jogou para fora, ou que queriam entrar com goleiro e tudo, com bola e tudo, ou chutaram na mão da goleira. Inclusive, o Shaw também contra o Red não estava bem, porque tudo que ela tentava, ou ela tentava chutar, ia na mão da goleira ou ia para fora. A Shaw não fez um bom jogo, tanto que acabou sendo substituída no intervalo. Shaw também faz os seus gols, sim, mas não andou bem. A Ware decidiu contra o Tottenham, né, com um gol feio de joelho, mas mais feio é não fazer gol. O gol de joelho é bonito também. E uma coisa engraçada, foi uma coisa engraçada contra o Red, não aconteceu, né, a White não fez gol, mas a página oficial da WSL fez um levantamento que a White é a jogadora que mais fez gols numa quarta-feira. Em jogos de quarta-feira, a White tem mais gols que todo mundo, ela fez 14 gols. Ela entrou no segundo tempo e ajudou, né, assim, os jovens chamam de pré-assistência. Eu diria que é um passe que contribuiu pro gol com um passe ali. Que passou aqui, assim, no primeiro gol contra o Reading, que foi a bola da Stanley pra White, da White pra Ware, da Ware pra Hemp, e a Hemp passou pra Stokes, que no dia de artilheira fez o primeiro gol do jogo. A Stokes, eu gosto muito dela, eu defendo, passo pano, todos os panos que forem, mas o City tem que encontrar uma outra lateral esquerda pra ela. O City tentou com a Megan Campbell, mas ela é boa lateral, né? Ela tá no Liverpool hoje. Só que ela sofreu muito com lesões, e lesões graves. Ela teve um LCA rompido e mais uma outra lesão que eu não vou lembrar. Assim, ela teve 3 lesões, na verdade. Ela teve essa primeira lesão que eu não vou lembrar o que foi, mas foi grave. Ela ficou um tempão parada, aí voltou, rompeu o LCA, ficou mais tempo parada, aí voltou. Ela foi pra seleção irlandesa, chegou a ser convocada depois do LCA. Foi pra seleção e machucou o pé. E aí o City perdeu a paciência e dispensou ela. E perdeu a paciência, é modo de falar, né? Ela não iria jogar de qualquer jeito, porque vieram outras jogadoras e ela não teria chance mesmo. Então, o melhor pra todo mundo foi ela seguir o caminho dela. E aí traz a Gwild, mas a Gwild chegou falando, eu quero ser zagueira. E se firmou na zaga, está indo bem, calou minha boca, né? O que é ótimo. Se calou minha boca, eu estava errado, eu não sei nada. E naquele momento ela merecia sim as críticas, ela está vindo bem. E agora está indo muito bem, ainda mais sem a Holton, que, como eu falei, não joga mais pelo City essa temporada. Ela tomou conta da bronca. Então a Stokes, se ela machucar, lascou. Não tem lateral esquerda. Vai ter que improvisar Stanley, que não dá certo na lateral esquerda. A gente não dá certo na lateral, nenhuma lateral, por sinal. Parem de colocar Stanley na lateral, por favor, Taylor. Não ponha Stanley na lateral. É minha súplica. Porque não dá. Ela se esforça, mas não dá. O City tem que ir por uma lateral esquerda.
E aí eu entendo que laterais no caso, né, tanto pela esquerda como pela direita, está em falta no mundo, tanto masculino como feminino. Quem tiver os seus e as suas, guarde e conserve, porque não tem. E aí o clube vai ter que fazer uma busca, sei lá, os olheiros aí pelo mundo vai ter que procurar. A Blackstad está indo muito bem, ela jogou contra o Reading, ela foi na ponta esquerda, a Ramp entrou no segundo tempo para poder fazer o seu gol e a sua assistência, mas a Blackstad foi bem, os olheiros acharam uma jogadora muito boa, eu não sei como é que ela jogava lá na Noruega, eu vou confessar assim, eu não acompanho a Liga Norueguesa, eu não a conhecia na verdade, então não posso fazer juízo de valor, mas no City ela se adaptou bem na ponta esquerda, pelos jogos que ela fez, né, no primeiro jogo que ela começou como titular, foi agora contra o Red, foi bem na ponta esquerda, mas não é a mesma coisa que a Lauren Hemp. A Hemp não pode ser banco de jeito nenhum. Eu entendo que ela não é de ferro e que o Taylor fez um rodízio e ele tá certo nisso, dói dizer que ele tá certo. Então, gravem bem isso, ele tá certo. Não vou ficar elogiando ele aqui todo dia, tá? Porque ele não tá merecendo. Mas, falando sério agora, ele fez um rodízio bom, acertou com a Blackstad, mas não é a mesma coisa que a Hemp. A Blackstad se deu muito bem com a Shaw. Ela passando as bolas pra Shaw foi bem, eu gostei. Só que a Shaw não tava no bom dia, jogou tudo na mão da goleira. Goleira que é boa, tá, gente? A Grace Moane não é uma goleira ruim, não, viu? Ela é uma ótima goleira. Se eu não me engano, ela é irlandesa. Ela não é inglesa, ela é irlandesa. Então, sorte da Irlanda que tem uma excelente goleira. E pela direita, Bronze, como sempre, um arraso. Não tem muito o que falar dela, né? Seus 100 jogos ali. E que mais? Assim, o Taylor, ele participou de uma coisa muito engraçada. Isso não tem nada a ver com o episódio, mas eu preciso comentar isso. Que inclusive surgiram um Reels. Quem tiver Instagram, olha lá no Instagram do City, nos Reels. Não sei procurar esses negócios não, tá, gente? Vocês que são jovens, vocês sabem. Eu só compartilhei. Eu vi no feed e compartilhei. Ele foi fazer embaixadinha pra passar a bola pra lateral cobrar. Aí ele deu 2 embaixadinhas e na terceira ele escorregou. Ele tava de tênis, né? Acho que era um tênis, um sapato social, um negócio assim. No gramado você vai escorregar, é óbvio. E aí ele se desequilibrou, escorregou e foi muito engraçado. Foi o melhor momento dele até aqui. Desculpa, eu não podia não contar pra vocês esse momento. Mas foi engraçado ele se desequilibrando e caindo como uma folha, uma fruta. Caiu do pé. Era ele dominando a bola, coitado. Mas não tem o que falar. Não jogou bem, não jogou bonito. O meio-campo nos 2 jogos foi neutralizado. O meio-campo foi repetido. Tottenham e Reading foi repetido. Walsh, primeira volante. O Eriston é ali na criação. As duas, inclusive, estão em fim de contrato. Vai acabar agora aí no meio do ano. Pelo amor de Deus, renovem. Tem criança chorando, que no caso a criança sou eu. Essa relação muito boas, eu gosto muito das duas, mas alguma coisa não tá vingando, não tá dando ali, não tá dando liga. E aí eu não sei que vai ter que ir pro banco. Eu sei que a Lousada não pode ser titular. Não pode de jeito nenhum. Porque a Lousada titular desse time mais lento. Ela não consegue dominar a bola. E aí piora o meio. Eu tentaria a Angeldal em uma das vagas. Provavelmente não da Stanley. Colocaria a Stanley ali tiraria a Stanley e colocaria a Angeldal de meio atacante. Inclusive, a Angeldal gosto dela, mas tá jogando pouco, né? Ela precisa aí se impor também, né? Não, tá lesionada. De lesões, aliás, a Angeldal ficou no banco os 2 jogos, ele não entrou. De lesões tem a Lousada. Machucou no treinamento, ela não jogou esses 2 jogos. A Esme Morgan, que é a perna cada aí não tem prazo, né? Ela tá melhorando, mas ainda não treinou com o grupo. A Kelly, que está voltando a treinar com o grupo normalmente. E tem as goleiras, né? A Karen Bardley e a Karim Matayeb. Que, se depender de mim, as duas não renovam. Obrigada. Karen Bardley é uma lenda do clube, mas brigadão. Não dá mais pra vocês duas. Eu manteria, obviamente, a Roebuck, né? Pelo amor de Deus. Roebuck, que se não for titular na Euro, é porque a Sarina fumou droga. Ou então ela morreu. Não tem como não ser a Roebuck mesmo tendo jogado poucos jogos após a lesão dela. Inclusive, falando em lesão, ela teve uma concussão durante... Quer dizer, ela não teve, né? Suspeita do clube, que ela teve uma concussão durante um treino. E aí, contra o Tottenham, ela... Foi a dificuldade. Ali, pra mim, foi maldade da Ashley Neville. Não sei falar o nome dela, mas o sobrenome dela é Neville. E aí, elas se trombaram e meio que... A Roebuck ficou tonta, então pode ter tido uma concussão e irresponsavelmente o clube deixou ela jogar. Mas aí no vídeo do jogo teve uma substituição, né, ali pelo protocolo de concussão. Ela sai e entrou a Kate, que é da base. Espero que ela permaneça e assine profissionalmente, porque é muito promissora. E aí o City só vai atrás de mais uma goleira mesmo, porque já tem a Roebuck.
tem a Kate e tem a Grace Pilling, que é do Sub-16, só que como ela ainda tá estudando, tipo, na escola mesmo, tá no ensino médio, vamos dizer assim, não pode assinar contrato profissional e não pode jogar todos os jogos, né? Então talvez a Pilling acabe sendo emprestada ali para um time ali da região, ou faça um Dual Registration Contract, que é um nome bonito para contrato com 2 equipes. Por exemplo, a Kate tem um contrato dela com o City, jogadora da base, mas ela é emprestada ao AFC Field, ou Field, da terceira divisão. Então ela treina com o City, no dia de jogar ela vai lá e joga no Field. Então esse é o nome bonito para Dual Registration Contract. Não sei dizer tradução, não sei se tem tradução esse nome, mas é esse contrato aí, que geralmente jovens jogadoras é geralmente usado para jovens jogadoras, né? Que elas treinam no clube mãe e vão jogar em outros ali da região, que tem uma estrutura mais humilde, coisa e tal. Mas a grosso modo é isso. O time chegou, deixaram chegar. Eu confesso que eu não tinha esperança de que o time fosse evoluir. Tudo que evoluiu, é claro. Teve a questão, não teve pré-temporada, perdeu pro Real Madrid, aí teve lesão, perdeu pra Tottenham, empatou com o Brighton, empatou com o Reading, perdeu pro West Ham e por aí vai. Mas o City se voltou a se impor, como deve ser, né, gente? Um time como o City, com os investimentos que tem, com os homens que tem, não pode jogar um futebol medíocre. Por mais que ultimamente esteja. Mas aí já é coisa minha, né? Eu sou torcedor, eu quero ver o time o melhor em campo. Mas também não posso reclamar porque está ganhando. E ainda tem um jogo a menos, que vai ser jogado aí nessa semana que vai entrar. Mas digamos que eu não tenho mais motivos para criticar o tempo, mas que eu ainda tenha. Muitos torcedores na Inglaterra, muitos não, né? Alguns torcedores na Inglaterra dizem que ele tá indo bem. Porque ele ganhou 2 Copas. A Copa da Inglaterra em 2020 e a Copa da Liga recentemente. Só que pra mim é pouco. Pelo tamanho do Manchester City, pelo nome, por tudo, o cara não pode só se contentar com 2 Copas e terceiro lugar na Liga. Ele tem que estar lutando pelo título. Minha preocupação agora é com a Euro. Que vai muita gente pra Euro, vai metade da Inglaterra, Noruega, Suécia. Não sei se a Angola vai ser convocada pela Espanha, eu acho que não, acho que ela já é carta fora do baralho. Mas vai ter muito desfalque e em seguida vai ter a pré-Champions. Se o City ficar mesmo em terceiro, lembrando que só o campeão vai para a fase de grupos direto. O vice vai fazer uma pré-Champions, que é uma fase eliminatória, e o terceiro vai para a pré-Champions, que são 2 fases eliminatórias. Então vai ser mais uma temporada que não vai ter pré-temporada direito, e aí vai ter escalada de lesão, e aí vai ser o mesmo ciclo vicioso de novo. Essa é a minha preocupação. Então vai ter que começar, sei lá, da Sarina... como é que eu vou explicar isso, caramba? A Sarina regulando os jogos. Ela não vai fazer isso. Ela não vai pôr uma no jogo e vai poupar pro próximo. Ela vai pôr o melhor ali em todos os jogos. Elas não são de ferro. Elas vão querer fazer ali a pré-temporada, suas férias, né? Que elas são filhas de Deus, né? Elas merecem férias. Vai fazer as férias, vai ser a pré-Champions. Então aí vai... Gente, vocês vão ver, vai ser tudo de novo, vai ser a mesma coisa. E aí o City pode ficar de fora da Champions de novo, por quê? Muita gente convocada, lesão, sem pré-temporada, fez ali as férias, já emendou uma coisa na outra, e lesão, e aí pronto. E aí, contra o Real Madrid, foi só assim. Dessa vez vai ter 2 times aí X, que ainda saberemos, bem mais pra frente. Mas já estamos preocupando já de agora, que é março ainda. Os olheiros já tem que ver aí uma goleira, uma lateral esquerda. Tem que ver quem vai sair, né? Porque eu não sei se vai renovar, porque ainda falta uma galera renovar, né? Falta a Bronze renovar, como eu já falei, a Wery, a Stanley. A Scott tem que renovar também, ela tá emprestada da Aston Villa. Capaz de ficar pra lá mesmo, não sei, porque o Taylor tem das suas. As 2 goleiras tem mais alguém que eu não tô lembrando. São 7 contratos ainda. Mas, vamos ver aí, né? A galera tá jogando. Pra mim, pode ser meio a 0 com gol de joelho. Pra mim tá ótimo, mas eu me preocupo também a longo prazo, porque não vai acabar aqui a temporada. E fora Taylor. Porque se não for fora Taylor, né, não, esse episódio não aconteceu. Amanda, você quer pontuar alguma coisa sobre o City? Que eu sei que você quer pontuar alguma coisa sobre o City, e eu gostaria muito de ouvir de você. Bom, você falou muitas coisas aí sobre o City, fazendo um apanhado geral, mas só destacar de novo a importância da Lauren Hemp pro Manchester City, né? Uma jogadora que com a lesão da Chloe Kelly,
no final da temporada passada, né, na reta final, né, da temporada passada, a Lauren Hemp passou a centralizar, vamos dizer assim, as ações do Manchester City. O time depende muito dela. E é impressionante como, quando ela não está em campo, às vezes surgem dificuldades. Eu achei que nesse jogo contra o Reading, a equipe poderia ter feito um placar até elástico na primeira etapa. Eu acho que perdeu alguns gols, alguns erros de finalização, carimbando em cima da goleira. Às vezes era para passar e a galera chutava, tal. Mas assim, é a Lauren Hemp entrar que parece que as coisas clareiam para o Manchester City, né? Ela entra na segunda etapa, sai com uma assistência, sai com um gol, e a gente volta sempre para essa coisa de o Manchester City hoje é uma equipe dependente da Lauren Hemp. E assim, isso é problemático, por quê? E se a Lauren Hemp estiver indisponível em algum jogo fundamental? Não pode acontecer. Eu acho que a equipe precisa encontrar mais o equilíbrio, né? Precisa encontrar outras soluções, outras jogadoras que sejam decisivas de forma constante, né? Que consigam ter essa regularidade maior no momento decisivo, além da Lauren Hemp, para poder dividir essa responsabilidade, até para poder ser algo para as jogadoras adversárias se preocuparem mais. Então, meu destaque aí sobre o Manchester City hoje fica sobre isso, mas é o que eu cheguei a falar no finalzinho da fala sobre o United, muito do que a Camila falou e também. O Manchester City evoluiu bastante, lógico, importantíssimo a volta das jogadoras que estavam lesionadas, né? E isso abre leques para o Gareth Taylor, mas a equipe evoluiu muito, principalmente em 2022, e vem muito embalada aí. Eu acho que esse título da Conti Cup para cima do Chelsea dá uma confiança, dá um boom, né, de confiança para a equipe para poder buscar essa vaga para a UEFA Women's Champions League, e agora depende só de si. E, lógico, não pode tropeçar, mas tem uma tabela, a meu ver, um pouco mais tranquila que o Manchester United. Esse jogo final do United contra o Chelsea pode ser, sim, o fiel da balança aí nesse ponto. Excelente. Agora a gente vai repassar a tabela, né? Porque esse final de semana agora é Copa da Inglaterra, mas antes de eu falar da Copa, só rapidinho aqui pincelando, passar a rodada. A rodada não, desculpa, a tabela. Classificação aqui, vamos lá. O Arsenal lidera com 40 pontos e 17 jogos. O Chelsea tem 38 com um jogo a menos. O United tem 32. Chelsea tem 29 com um jogo a menos. Tottenham tem 28 com um jogo a menos. O West Ham tem 24 pontos. O Reading tem 23. Brighton 22. Everton 17 com um jogo a menos. Aston Villa tem 16. O Leicester tem 12. E o já rebaixado Birmingham com apenas 4 pontos. Birmingham, como eu falei, né, a sorte dele foi que em outros anos houve times piores, mas dessa vez não tem escapatória, infelizmente, porque, como eu já falei antes, é um time tradicionalíssimo no futebol feminino. Não deveria passar por isso, mas tem que pagar, né, gente? Alguém vai ter que cair. Nesse final de semana, tem Copa da Inglaterra, quartas de final. Os jogos, até segunda ordem, vão passar no FA Player, mas o Ipswich Town e o West Ham, o Ipswich é o único da quarta divisão que tá vivo ainda na competição, inclusive esgotou os ingressos pro jogo. Esse vai passar na BBC inglesa, mas eu não sei se vai passar aqui no Star Plus, eu acredito que não. Então, por enquanto, vai passar tudo no FA Player. O Arsenal enfrenta o Coventry United, que vai ser rebaixado lá na Championship, amanhã às 4 da tarde, horário de Brasília. Os jogos são todos no horário de Brasília. Aí no domingo, Ipswich Town e West Ham às 9h30 da manhã. Manchester City e Everton no mesmo horário do Ipswich com West Ham. E às 11h, Chelsea e Birmingham. Os horários aí, né, pelo amor de Deus, em FA. Os horários, pelo amor de Deus. O Ipswich não devia estar na mesma hora que o Manchester City, né? Deveria ser um no sábado e aí 2 no domingo. Daria para fazer tranquilamente. A WSL volta só na quarta-feira, 23, com 2 jogos atrasados. Aí, os 2 últimos jogos atrasados. Que é Chelsea e Tottenham às 16h45 na quarta. E também na quarta, é referente à 16ª... Aliás, o Chelsea é referente à 11ª rodada, quarta-feira, às 15h05.
Manchester City e Everton na quarta também, referente à 16ª rodada, às 4 da tarde. Aí depois, só no sábado, dia 26, com Aston Villa e Reading, Arsenal e Tottenham no sábado. No domingo, Manchester United e Everton, Manchester City e Birmingham, Leicester e Chelsea, West Ham e Brighton. Bom, esse foi o 31º episódio do Conexão FA/WSL, o seu podcast de futebol feminino em inglês. E eu agradeço a Amanda Viana aqui pela paciência, pela gentileza aqui em gravar, né? Porque todo o restante está estudando. Então, beijo Kátia, beijo Eduardo, Alícia, beijo Patrícia Zene também, que está devendo participação aqui, estou cobrando. Beijo Hugo, beijo Thiago. E muito obrigada, Amanda, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!